Inclusão hierárquica. Para Camus, o número é uma síntese de dois tipos de relação que a criança elabora entre os objetos. Uma é a ordem e a outra é a inclusão hierárquica. Sobre isso, Rosman e Camus inferem que a inclusão hierárquica se refere à capacidade mental que a criança tem de incluir 1 em 2, 2 em 3, 3 em 4 e assim sucessivamente. Muitas vezes, quando pedimos a uma criança que conte os objetos, o que ela faz é reproduzir a sequência numérica decorada, sem se preocupar se contou todos os objetos ou se algum deles foi contado mais de uma vez. Do ponto de vista de Piaget, inclusão hierárquica é a capacidade de perceber que 1 está incluído no 2, o 2 no 3 e assim por diante. Por isso, trabalhar essas atitudes irá favorecer a construção do objeto em questão nesse estudo, que é o conceito de número, Embora a estrutura mental do número seja formada em torno dos 5 para os 6 anos, possibilitando à maioria das crianças a construção do conceito de número, ela não está suficientemente estruturada antes dos 7 anos e meio para permitir que a criança entenda que os números consecutivos estão conectados com a operação mais 1, o que chamamos de conexidade, que envolve a inclusão hierárquica. A esse respeito, Camille faz um relato que ilustra a questão da conexidade. Vou ler aqui na íntegra, vocês acompanham aí esse exemplo. João Pedro estava com 5 anos de idade e sabia contar até mais ou menos 30, quando sua mãe lhe pediu que colocasse um guardanapo para cada um dos pratos que já estavam colocados à mesa para o almoço. Eram no total 4 pratos. O menino foi ao armário, pegou um guardanapo e o colocou sobre o primeiro prato. Voltou para pegar o segundo e assim foi fazendo até completar os 4. Em várias ocasiões, continuou realizando esse trabalho para a mãe com suas 4 viagens ao armário. Porém, aos 5 anos e 4 meses, ele contou espontaneamente os 4 pratos. Foi ao armário e contou 4 guardanapos e os trouxe para a mesa. Continuou assim por uns dias, com essa estratégia de fazer uma viagem só, trazer os 4 guardanapos. Alguns dias depois, sua mãe avisou de que naquele dia teria um hóspede para almoçar com eles. João Pedro pegou seus habituais 4 guardanapos e começou a distribuir. Na hora que terminou a distribuição, ele percebeu que um prato estava sem guardanapo. O que ele fez? Recolheu todos os guardanapos distribuídos, voltou ao armário e contou e foi fazendo o mesmo processo anteriormente. Pegava um guardanapo, colocava em um prato, o segundo, o terceiro, o quarto, até chegar ao quinto, no caso, totalizando 5 viagens para cumprir a tarefa que a mãe lhe pediu. Vimos, no caso, que João Pedro ainda não conseguia compreender, que para encontrar o total de 5, era só somar aos 4 guardanapos mais 1. Então ele não conseguia compreender. Totalizando os 5, era só pegar os 4 que ele já sabia, somar mais 1, certo? Então, quando oferecemos às crianças situações em que elas possam movimentar o pensamento de atitudes de conservação, ordenação, contagem, classificação e seriação, estamos criando condições para a construção de uma estrutura de pensamento lógico-matemático. Segundo Camus, as crianças no nível 3, que estão em torno de 6, 7 anos de idade, elas são capazes de conservar a quantidade. Dão respostas corretas a todas as perguntas, não são confundidas com contra-argumento e dão um ou mais argumentos para explicar. Por isso, é necessário investir com maior atenção no processo de intervenção com essas crianças, para garantir a continuidade do processo de ensino-aprendizagem da matemática. Outras atitudes que são importantes para que as crianças se desenvolvam, para terem condições de formar ou construir o conceito de número, refere-se à seriação e à sequência. Enquanto a classificação enfatiza a semelhança entre os elementos de um determinado conjunto, no que se refere aos seus atributos, a seriação já trabalha com as diferenças entre esses elementos.
Para Toledo e Toledo, dizemos que estamos seriando os elementos de uma coleção quando estabelecemos entre eles uma relação de diferença que possa ser quantificada, permitindo que os elementos sejam colocados em ordem crescente ou decrescente. Assim, obtemos uma fila na qual cada elemento tem seu lugar bem definido e a relação que se estabelece entre ele e seus antecessores e sucessores tem as propriedades recíprocas ou simétricas, né? Ou antissimétrica, né? e transitivas. Vamos ver esses três conceitos, né? De recíproca, antissimétrica e transitiva. Podemos estabelecer diversas relações entre os elementos de uma coleção. Nem todas, porém, apresentam a propriedade recíproca ou antissimétrica. Vamos ver um exemplo. Ao fazer uma fila com 5 crianças, A, B, C, D e E, dizemos essa fila de irmãos, tá? Dizemos que A é irmão de B. Se invertermos, a relação continuará a mesma, pois B é irmão de A. Assim, a relação ser irmão tem propriedade simétrica ou recíproca, ou seja, mantém-se mesmo quando invertemos a ordem dos elementos. Se a organização dessa mesma fila fosse por altura, a relação escolhida ser mais alto seria a propriedade antissimétrica, pois A é mais alto que B, logo B é mais alto que A, certo? Agora, a terceira propriedade, que é a transitividade, a relação de transitividade, nessa relação, a criança precisa perceber que há tipos de relações entre elementos de um conjunto em que, estabelecendo a relação entre o primeiro deles e o segundo, e depois entre o segundo e o terceiro, imediatamente podemos concluir com a relação entre o primeiro e o terceiro. E como nos afirma Camus, né? A tarefa do professor é de encorajar o pensamento espontâneo da criança, o que é muito difícil, né? Porque a maioria de nós fomos treinados para obter das crianças a produção de respostas certas. E talvez isso, né? Talvez seja por isso que o nosso pensamento não tem o movimento necessário para entender o movimento que o pensamento delas, das crianças, apresenta. E as nossas atitudes podem ou não, nesse momento, favorecer a criança a enfrentar suas dificuldades e superá-las. Sendo o número a relação criada mentalmente por cada indivíduo, a criança só vai progredir nessa etapa do aprendizado do conhecimento lógico-matemático se for mediada pela coordenação das relações simples que ela cria com os objetos, quando ela experimenta, quando ela brinca com eles. Dessas relações simples, das problematizações que as crianças vivenciam, é criada uma relação mais abstrata, a qual Piaget denomina de abstração reflexiva. Nessa abstração, a criança tem condições de atuar sobre os objetos. É nessa abstração reflexiva que o conceito de número vai sendo criado e a alfabetização matemática vai sendo estabelecida. Gente, encerramos aqui a nossa segunda unidade. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço e bons estudos para todos.